bênção, é uma noite de paz no coração e é uma noite de reconciliação. E louvado seja Deus porque você veio para prestigiar essa festa espiritual que será o batismo da Rose, e tudo isso para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu vou diretamente para a Bíblia porque nós temos muita coisa para acontecer ainda. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 7, apenas o versículo 7. E eu quero compartilhar com você essa história de reconciliação. Marcos, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 7. Irmão, não estou entendendo. Se alguém precisar de alguma Bíblia, nós temos várias Bíblias aqui na igreja. E se alguém precisa de uma Bíblia, só erguer a sua mão e você vai receber uma Bíblia para acompanhar esse texto sagrado. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 7. O texto diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Se você estivesse assistindo aquela cena, você teria a impressão de que estava olhando para um fracassado, olhando para alguém que estava derrotado. Jesus estava ajoelhado, era quinta-feira à noite, e Jesus estava balbuciando, estava orando, e na sua oração ele disse palavras como esta: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Se você estivesse ali, não ouviria Deus respondendo nada ao pedido que Jesus fez. Passado um tempo, Jesus diz outra vez: Pai, por que me desamparaste? Se possível for, passa de mim este cálice. Jesus ora 3 vezes e ele pede por 3 vezes que Jesus passe, se possível for, aquele cálice, o sofrimento, a angústia, a dor, a cruz que estava diante dele. Se houvesse um caminho mais ameno, que Deus pudesse de alguma forma intervir e ajudar para que houvesse salvação da raça humana, mas que não fosse preciso trilhar todo o caminho de dor, de lágrimas e angústia. Muitas vezes você pede a Deus alguma coisa e você não ouve a resposta de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que está orando, pedindo a Deus algo especial e não está ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo um silêncio tão grande, tão ensurdecedor, que você chega a pensar que Deus não se importa com você, que Deus não está ouvindo as suas súplicas, que Deus não se importa com o que é importante para você. O silêncio de Deus não significa que você está longe de Deus, não significa que Deus não está ouvindo, de que Deus não está atendendo, de que Deus não está respondendo. O silêncio de Deus muitas vezes é: você sabe o que deve fazer, avance pela fé, continue caminhando. Algumas vezes o silêncio de Deus é: pare aonde você está. Você ouve a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para você o que você deve fazer. A Bíblia diz o que você deve fazer. Jesus sabia o que devia fazer, e o silêncio de Deus era: siga em frente. Do outro lado vinha Judas, com uma turba de homens para prender a Cristo, o traidor que estava vindo. Jesus encontra os discípulos dormindo, levanta-se, e agora ele toma a frente para proteger os seus amigos. E quando Judas e os guardas chegam, e eram muitos guardas, eles não conseguiam enxergar, era ainda muito cedo. Aliás, era tarde, não é? Era noitinha. Jesus dá um passo à frente e pergunta: quem vocês estão procurando?
E Judas e os guardas que estavam ali, um deles responde: a Jesus de Nazaré. E Jesus diz: sou eu estou aqui. Quando Jesus diz que era ele que estava ali, a glória dele irrompe e expande dele mesmo, e os anjos que estavam ali à volta de Cristo, a glória de Deus, de Jesus Cristo, dos próprios anjos que estavam ali, transcende de Cristo, e aquela glória faz com que aqueles homens todos que estavam ali, eles caiam de súbito diante da glória de Cristo, e eles não se apercebem que estavam diante do próprio Deus, do próprio Cristo. Era um apelo que Deus estava fazendo para eles: não toquem na vida do Filho de Deus, vocês estão diante de Jesus, o Salvador da humanidade. Talvez Jesus esteja hoje bem diante de você, lhe fazendo também um apelo, falando com você: dê um passo de aceitação a Cristo, não ouse se opor a Jesus, não ouse se opor à palavra de Deus. E eles ali se levantam, estavam cegados pelas circunstâncias, achando, fazendo a vontade de Deus, mas na direção contrária. Muitas vezes pensamos que estamos agradando a Deus, quando estamos desagradando a Deus, porque se você quer agradar a Deus, você precisa examinar as Escrituras, você precisa seguir o que a palavra de Deus diz, você precisa seguir os mandamentos de Deus, obedecer a lei de Deus. Você não pode obedecer o seu coração, você não pode obedecer simplesmente pelo que você ouve, pelo que você sente. A música aqui é tão boa, essas orações. Mas e a palavra, a verdade de Deus? E o que Deus pede para você? Alguns de nós estamos cegados pelas emoções desse mundo, pelas influências, pelas heranças, tradição de famílias, mas não queremos ver que Jesus está bem diante de nós, falando com a gente, mas nós estamos completamente cegados para a verdade que é Jesus, que está bem diante de nós. Eles se levantam e Jesus pergunta de novo: vocês estão procurando quem? Jesus, eu estou aqui. Jesus, ele é amarrado, ele é preso, e nessa hora Pedro saca a sua espada, num gesto de impulsividade, e ele vai desferindo aquele golpe para matar quem estava diante dele, e ele corta uma orelha, e Jesus diz: Pedro, o que você está fazendo? O Evangelho não se propaga pela força, o Evangelho não triunfará por espada, o Evangelho vencerá por amor. O meu Evangelho é pelo meu Espírito, não por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu vou promover o meu Evangelho, eu não preciso que você me defenda, eu poderia ter aqui legiões de anjos. Por que você está fazendo isso? Guarda a sua espada. E Jesus agora, diante de todas aquelas pessoas, Jesus pega aquela orelha, e Jesus agora faz um milagre diante de todos eles. Um milagre diante de todos eles, como Deus tem feito milagres diante de você todos os dias, inclusive na sua vida. Deus faz milagres na sua vida, diante de você, e você não consegue perceber que são atos sobrenaturais de Deus para se fazer conhecer, para mostrar que está cuidando de você, para mostrar que Ele te ama. Ele pega a orelha, coloca diante de todos eles, e todos podiam perceber: é Deus quem está aqui, é Deus quem está falando. Mas eles estavam cegos, porque o diabo cega as pessoas. Era um apelo final de Deus àqueles homens que estavam ali: acordem, vocês estão lutando contra Deus. E se você, irmão e irmã, está lutando contra Deus, você está numa batalha perdida, não vencerá, não triunfará, você perderá, sucumbirá, porque lutar contra Deus é uma batalha perdida. E eles estavam lutando contra o príncipe da vida, cegados. Um milagre. Quantos milagres Deus fez essa semana por você? Quantas vezes Deus te livrou, te protegeu, te sustentou, te amparou? O que Deus fez por você essa semana diante dos seus olhos, e que você ainda não percebeu que Jesus está querendo falar com você?
Pedro era assim, impulsivo, era uma pessoa simples, andou com Cristo por 3 anos e meio, viu milagres, viu curas, viu quando Cristo, usando o seu próprio barco, disse assim: jogue a rede, e Pedro jogou a rede, e por um gesto de milagre, ele vê agora as suas redes voltando cheias de peixe. Ele era um pescador e sabia que não tinha como pescar daquele jeito, se não fosse um ato sobrenatural de Deus. Você sabe que algumas coisas que acontecem são milagre de Deus na sua vida. Não há como não reconhecer isso. E Jesus diz: agora você vai ser pescador de homens, Pedro. Abandona essas redes. E Pedro vê milagres, multiplicação de pães, expulsão de demônios, curas impressionantes. Ele acompanha Cristo, ele ouve as parábolas, ele está ao lado de Cristo, mas ainda assim não tinha entendido tudo. Naquela quinta-feira, Jesus disse: olha, o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas, todos menos eu. Pedro, cheio de si mesmo, cheio de autossuficiência, Jesus diz: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Todos menos eu. Esse era Pedro. E agora Pedro vê Cristo sendo aprisionado, e Pedro não conseguia entender como Jesus estava deixando aquilo acontecer. Ele sabia que Jesus tinha poder, ele sabia que Jesus podia se libertar, ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, mas Jesus estava inerte, Jesus estava muito passivo. Por que ele não faz alguma coisa? E Jesus, no momento que ele é aprisionado, ele disse: ó, levem a mim, mas deixe estes irem em paz. Jesus não estava preocupado consigo mesmo, Jesus estava preocupado com seus discípulos, assim como hoje Jesus está preocupado com você. Jesus quer cuidar de você, quer proteger você, quer lhe abençoar. Jesus vai preso, Pedro acompanha de longe, Pedro fica lá no pátio olhando, junto com um grupo de pessoas que escarneciam de Cristo, que blasfemavam de Cristo, que xingavam a Cristo. Jesus lá sendo cuspido, esbofeteado, maltratado, humilhado. Os líderes religiosos da época que deveriam defender a Cristo estavam acusando a Cristo. Jesus ali calado, e do lado de fora Pedro acompanhando a cena à distância, até que uma criada olha para Pedro e diz: você é seguidor de Jesus? E Pedro diz assim: não, eu não sou. Num ímpeto, impulsivamente diz: não, eu não sou. Ele estava com medo, estava inseguro, não sabia o que falar, e disse: eu não conheço. Não mesmo, não. Passa mais um tempo, outra criada aparece: mas você se veste como ele, você fala como ele, você parece com ele. Sabe por quê? Um cristão se parece com Cristo, um cristão se veste como Cristo, fala como Cristo, gosta de falar das coisas que Jesus falava. Um cristão vive como Cristo, um cristão ama as pessoas, um cristão quer edificar o reino de Deus. Um cristão está fora de si mesmo e pensando nesse mundo que está se perdendo. Então, se você leva o nome de cristão, é porque você se parece com Cristo. E aquele que usa o nome de cristão e não quer se parecer com Cristo, está tomando o nome de Deus em vão. Você se parece com Ele, você fala como Ele, você gesticula como Ele. E Pedro disse: não, nada disso, eu não pareço com Ele, não conheço Ele, não sou amigo dele, não sou nada dele. Pedro estava cegado também, porque às vezes os cristãos são cegados pelo inimigo e fazem coisas que não deveriam fazer. Negam a Cristo, se afastam de Cristo, viram as costas para Cristo, amam a Cristo, são cristãos, mas são cegados pelo inimigo no momento da vida. E aí Pedro continua ali, um homem chega assim: é você, tenho certeza que é você.
estava escuro, mas eu vi, eu sou primo daquele homem que você cortou a orelha, você é um discípulo de Cristo. E aí Pedro agora tinha que dar toda a representação, com toda a intensidade, eu não sou. E Pedro agora xinga, ele é um malfeitor, ele é um blasfemo, e ele fala agora em impropérios de Cristo, tentando fazer as pessoas acreditarem que ele não conhecia Cristo. E aí nessa hora o galo cantou. E sabe que quando nós estamos cegados, quando o diabo cega a vida de um cristão, quando o diabo coloca uma venda diante dos nossos olhos, sempre um galo canta na nossa vida. Sempre Deus manda um chacoalhão para acordar você, para me acordar, para nos acordar, para dizer, ei, o que você está fazendo? E quando o galo cantou, e às vezes o galo é uma doença, às vezes o galo é um acidente, às vezes o galo é uma perda de alguém que você ama, porque é a única maneira de você acordar do sono mortífero que esse mundo embala as pessoas. Nós estamos anestesiados nesse mundo, anestesiados por prazeres, por férias, por dinheiro, profissão, e às vezes estamos tão sonolentos que só um chacoalhão, uma tempestade para te fazer acordar. O galo cantou, Pedro, o que eu estou fazendo? E ele olha para Cristo, Cristo olha para ele. Aquele olhar de Cristo era, Pedro, para ser um discípulo você precisa aprender a depender menos de você e mais de mim. Eu amo você, Pedro, mas você precisa aprender que no meu reino as pessoas dependem mais de mim do que de si mesmas. E Pedro não tinha como pedir perdão por Jesus, entrar lá no Pai, me perdoa. Pedro sai correndo, sai chorando, Pedro sai amargurado, e Pedro chora, passa a noite chorando. No outro dia, Jesus é morto, na sexta-feira, e Pedro não teve a oportunidade de falar com Cristo e pedir perdão para Ele. Hoje é muito bom, hoje é muito fácil quando você quer pedir perdão a Jesus, você dobra os seus joelhos, você pede perdão e você pode sair perdoado, mas isso custou muito caro. É de graça para você, mas custou caro. Jesus pendurado na cruz e morto, para você se ajoelhar e receber perdão, custou muito caro. Mas Pedro queria pedir perdão, e agora ele não teve essa oportunidade. Jesus é morto, descido da cruz, colocado numa tumba, e agora o coração de Pedro e dos discípulos estava assim: o que aconteceu? O coração deles estava vazio, como a cruz estava vazia na sexta-feira à tarde. Sabe quando você não acredita em alguma coisa, você nem dorme? Quando algo te abala muito e você passa a noite pensando, me acorda, porque isso é um pesadelo. Só pode ser um pesadelo. E no outro dia, quando você acorda, não, ele morreu mesmo. Quem dera fosse um pesadelo, mas não é. Isso aqui é um trauma mesmo, é um fato. E quando eles passam aquele sábado, imagina aquele sábado, os discípulos trancados dentro de casa com medo, os discípulos sem entender, cadê o mestre? Onde Jesus está, que ele estava entre nós, e como é que ele está morto? Como que ele deixou isso acontecer? E Jesus descansou o sábado, e isso quer dizer para você que está conhecendo a igreja, que o sábado santo é ao Senhor. Do Gênesis ao Apocalipse, o sábado santo é ao Senhor. Passou o sábado descansando, e ali à volta do túmulo de Cristo, sabe quem estava lá? Muitos guardas para guardar a tumba de Cristo, com medo de que os discípulos, medrosos como eram, pudessem ir até aquele túmulo, roubar o corpo de Cristo. Uma legião de guardas estava ali.
mas havia também uma legião de anjos maus rodeando o túmulo de Cristo. Sabe por quê? Os anjos maus queriam manter Jesus no reino da morte. O diabo queria manter Jesus no reino da morte, porque ele sabia que se Jesus se levantasse, ele estava acabado para sempre. Mas no domingo, pela manhã, nas primeiras horas do domingo, na parte clara, no alvorecer, Deus Pai disse: Gabriel, desce à terra. E Gabriel desceu à terra, revestido de poder, poder que emanava de Deus, que emana de Deus, o mesmo poder que está à disposição de você para vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer as hostes do mal. Desce, Gabriel, ele desce numa velocidade e num poder tão grande que um anjo de Deus foi capaz de afugentar todas as hostes do mal. Amém? Amém. Todas as hostes do mal. Um anjo de Deus capaz de afugentar todas as hostes do mal. Você não tem que temer. Você não precisa temer, porque Deus promete guardar a sua vida. Deus promete cuidar de você. Deus promete estar ao seu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Há outro salmo que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Os guardas caem, os espíritos maus fogem. Sabem por quê? Porque Deus é vencedor, Jesus é vencedor, o diabo está derrotado. E o anjo rola a pedra, e ele diz: Filho de Deus, teu Pai te chama. E Jesus, ele ressuscita pela vida que tinha nele mesmo. Deus Pai estava ali, o Espírito Santo estava ali, Jesus estava ali, ele ressuscita e ele vem vencendo os grilhões da morte para sempre. Então a morte não vencerá. Aqueles que descansaram, aqueles que dormiram, estão debaixo do pó da terra e são fiéis, um dia ressuscitarão. Um dia essa terra tremerá e a terra devolverá aqueles que são fiéis, porque Deus bradará: despertai, despertai, e os filhos despertarão. E as mulheres, como sempre, vieram no domingo cedo para embalsamar o corpo de Cristo. E elas estavam vindo, e quando viram aquela pedra, o túmulo aberto, pensaram assim: o que fizeram com o nosso mestre? E 2 anjos estavam ali e disseram: por que vocês procuram a Jesus entre os mortos? Ele está vivo. E falaram assim: ide, vão, digam aos discípulos e a Pedro que ele vai encontrar com eles no mar da Galileia. Por que esse verso faz questão de dizer o nome de Pedro? Sabem por quê? Pedro já não se sentia mais um discípulo. Pedro se sentia um traidor, tinha um sentimento de culpa no coração dele por ter traído o mestre, por ter xingado o mestre, por ter virado as costas para Cristo no momento que ele mais precisava. Pedro não conseguia se perdoar. Vão, diga aos discípulos e a Pedro, porque senão talvez Pedro não fosse. É para Pedro ir, é para o Marcos vir, é para a Rose vir, é para o Alexandre também, é para a Odete também. Talvez você não se sinta um cristão digno, talvez você não se sinta um ancião digno, uma mulher cristã digna, mas Deus hoje está dizendo: é digno sim, porque eu posso perdoar os seus pecados, eu posso transformar a sua vida, e eu estou chamando você. E aí agora Pedro e os discípulos vão pescar. E eles estavam pescando, tentando pescar, passaram a noite jogando a rede de um lado para o outro, e jogaram as redes, e no alvorecer daquele dia, Jesus se colocou lá na beira da praia, neblina estava baixa, Jesus não podia ser
visto claramente por eles que estavam no barco ainda tentando pescar. E Jesus disse assim: pescaram alguma coisa? E João talvez disse: não pescamos nada. E Jesus diz assim: joguem a rede do lado direito do barco. Mas eu já fiz isso 10 vezes. Eu já me batizei 2 vezes. Eu já tentei dar estudo bíblico para esse irmão 5 vezes. Não importa quantas vezes você já tentou, não importa quantas vezes você já se batizou, não importa quantas vezes você já pertenceu à igreja. O que importa é que quando Deus manda, é para cumprir. Jogue a rede do lado direito, o lado mais raso, o lado da fé, o lado da impossibilidade. Deus vai vencer com você. Não importa se a igreja já tentou evangelizar todo esse barco, não conseguimos, mas Deus está dizendo: vão, agora, joguem a rede. E eles jogam a rede. E quando eles puxaram, João olha para Pedro e diz: Pedro, é Jesus que está lá. Era a hora de Pedro se reconciliar com Jesus. Pedro olha para a praia e, apesar de não ver claramente o rosto de Cristo, ele reconhece aquela ordem. Jogue a rede do lado de Pedro, pula na água e ele nada, deixa o barquinho para trás, deixa os discípulos para trás, porque Pedro era o que mais precisava encontrar-se com Cristo. E nessa noite, talvez haja alguém aqui que seja a pessoa que mais precisa do abraço de Cristo nessa noite. Será que não é a Rose a pessoa que mais precisa desse abraço? Será que não é você? Será que não sou eu que preciso desse abraço? Pedro nada, Jesus estava na praia. Jesus não deu um sermão em Pedro: seu traidor, você me abandonou, você pecou. Nada disso. Quando Pedro vinha chegando, Jesus abre os braços para ele, abraça Pedro e diz: eu preparei um café da manhã para você, Pedro. Está tudo preparado. Eu não preciso dos peixes que você pescou para cuidar de você. Deus não precisa do seu contra-cheque para encher a sua despensa. Deus não precisa do seu dinheiro para pagar as suas contas. Deus não precisa do seu médico para te dar saúde. Deus é provedor de todas as coisas. Senta aqui, meu filho, porque o café da manhã está feito para você. E aí, os discípulos chegam, são abraçados, eles sentam, e agora eles comem, sorriem, se olham, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que estes aqui? Aí ele diz: sim, Senhor, eu te amo muito. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Come mais um pouquinho, Pedro. Pedro come, os discípulos comem. Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, sim. Então apacenta as minhas ovelhas, cordeiros, ovelhas. Jesus está dizendo: se você me ama, vai pregar o Evangelho. Se você me ama, vai cuidar das pessoas. Se você me ama, abra a sua Bíblia empoeirada que você tem em casa e vai falar do meu amor para as pessoas. Abre o seu lar, abre a sua casa, vai fazer visitas, vai entregar livros, vai entregar um folheto. Faz alguma coisa, Pedro, para pregar o Evangelho. Se você ama a Cristo, diz que ama a Cristo, então rua, vai pregar o Evangelho, vai chamar as pessoas, vai comunicar o amor de Cristo. E a Rose é uma especialista nisso. Eu conheço um pouco da história da Rose, de cuidar das pessoas, de se doar pelas pessoas. E ela tem um coração tão grande que o coração dela é quase um perigo para ela mesma. De tanto que quer ajudar as pessoas. Para ser um cristão, tem que apacentar ovelhas, cuidar de pessoas. Vai pregar o Evangelho, Pedro. Vai cuidar da minha igreja. Vai cuidar dos aflitos, das órfãos, dos viúvos. Vai cuidar deles. Pedro, você me ama? Pedro se entristece e fala: Senhor, pode olhar aqui no meu coração. Eu não sou perfeito, mas eu te amo. Olha aqui dentro. Você hoje tem que dizer a mesma coisa para Deus. Olha aqui no meu coração. As pessoas podem não acreditar em você.
As pessoas podem ver todos os defeitos que você tem. As pessoas podem achar que você é um analfabeto, que não sabe nada de igreja, mas Deus, quando chama, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele, quando chama, Ele olha para o seu coração e Ele sabe o que se passa aí dentro. Ele sabe que pode contar com você. Jesus agora diz: Pedro, então levanta, porque você será meu discípulo. E olhe para Atos 2 e Atos 3, Pedro comandando os discípulos, à frente dos discípulos, pregando, recebendo o dom de línguas, e ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro cheio de ousadia, porque depois da reconciliação vem a ousadia de servir a Cristo, fazer o que for preciso pela causa de Deus. E aí ele está indo ao templo para orar, para adorar a Deus. Quem está lá na porta do templo? Um paralítico que tinha ido para encontrar a Cristo, mas soube que Jesus estava morto. Quando Pedro vem subindo as escadas, ele pede prata. Pedro para e olha para ele e diz assim: olhe para mim. Jesus, irmão e irmã, não está entre nós, mas ele tem cristãos aqui na Taquara, cristãos aqui para dizer assim: Jesus não está, mas pode contar comigo. Olha para mim, eu vou ser as mãos de Cristo, eu vou ser os pés de Cristo, eu vou te ajudar, conta comigo, olha para mim. E Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí Pedro não perde a oportunidade, começa a pregar mais um pouco, e quase 5.000 pessoas são batizadas e aceitam a Jesus. Pedro foi preso, e diante dos mesmos líderes que interrogaram e crucificaram a Cristo, está agora Pedro, e eles perguntam: em nome de quem que você está fazendo essas coisas, essa algazarra toda? E Pedro diz: algazarra? Você tem coragem de dizer que nós somos baderneiros? Vocês, líderes que deveriam amar a Cristo, reconhecer o Messias, mataram o Messias, mataram a Jesus, que é o Salvador, e é em nome dele que nós estamos pregando, e vamos continuar. E eles ficaram de boca aberta, e como viram que era inegável o poder que transcendia daqueles homens, o poder de Deus, eles: então fiquem quietos. Nós não vamos ficar quietos. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que nós ouvimos. Será que Deus tem nessa igreja cristãos que estão dispostos a falar do que estão vendo, do que estão ouvindo e sentindo nas suas vidas? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você falhou, você errou, mas eu continuo contando com você. Comigo não tem fracasso. Jesus olha hoje para essa igreja e diz: não tem fracasso, nós vamos vencer. Com você, Rose, nós vamos vencer. Com o Sérgio, nós vamos vencer. Mas eu estou sem força, eu lhe carrego. Será que você hoje precisa, assim como a Rose, deixar alguns pecados nas águas da purificação que só Jesus pode dar? Será que você se sente um cristão incapaz, um cristão fracassado porque não tem conseguido acertar? Será que você tem pensado muito nos seus deslizes, nos seus erros e nos seus graves delitos contra a palavra de Deus? Nessa noite, ao batizar a Rose, ela receberá uma página em branco, uma nova chance,
uma nova vida. E Deus quer oferecer uma nova chance, uma nova vida, uma página em branco para você também. Amém? Quantos gostariam de receber essa página em branco hoje, o perdão dos pecados, e abandonar as suas culpas de uma vez por todas? Erga bem alto a sua mão. Feche seus olhos. Nosso Deus, perdoa os nossos pecados. Retira, ó Deus, do nosso coração e da nossa mente sentimentos, ó Deus, de frustração, de erros, de pecados. E por favor, ó Deus, dá-nos um coração novo, cheio de paz e da alegria da salvação. Se for preciso, ó Deus, arranca esse coração que só nos lembra de pecados, de erros e escorregões, e dá-nos um coração, ó Deus, para olhar para frente com esperança, para cuidar das ovelhas do Senhor, para avançar pela fé e viver uma vida de esperança de ver Jesus voltando em nossos dias para nos buscar. As nossas mãos estão erguidas, ó Deus, num gesto diante do universo, de que queremos ser perdoados, libertos da culpa, ó Deus, e viver a ousadia que Pedro viveu. E eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.